Olá, sou Miriane Maria da Silva, moro na cidade de Hidrolândia, estado de Goiás. Concluí o mestrado pelo programa Prof. Artes, pelo Instituto Federal do Estado de Goiás, campus Aparecida de Goiânia. Apresentarei resultados da pesquisa desenvolvida durante o mestrado, com o título Fios da Memória, tecendo intervenções artísticas na escola com as fiandeiras de Hidrolândia, Goiás. Esta pesquisa apresenta conexões entre a tecelagem artesanal produzida pelas mulheres de Hidrolândia e o ensino de artes visuais, através de uma intervenção pedagógica com estudantes do ensino médio e artesãs da cidade. O objetivo foi propiciar intercâmbios entre estudantes e fiandeiras, as quais são um importante traço cultural do município. Por meio deste estudo, procurei entender como que o contato favorece a inclusão de práticas artesanais e das artesanias populares na escola, interconectando os contextos formal e não formal de educação. As bases teóricas e metodológicas da pesquisa foram fundamentadas na estética do cotidiano de Richter, na concepção de experiência de Dewey, La Rosa, Freire, e nas questões sobre artesanias de Guimarães e Chaúd. Tecendo linhas e projetos educativos nessa terra de águas e fios. Hidrolândia está situada a 36 quilômetros de Goiânia, capital do estado de Goiás. É reconhecida como cidade das águas e das jabuticabas, dos fios e tramas. Escolhi como espaço da pesquisa o Colégio Estadual Deputado Manuel Mendonça, uma escola de ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, e o Centro de Convivência dos Idosos, com aproximadamente 60 pessoas cadastradas na instituição, com idade entre 50 e 80 anos, das quais 5 mulheres fiandeiras tecelãs foram entrevistadas. A proposta foi planejada para ser realizada com 25 estudantes que se interessassem. Ela iniciou com 25 participantes e 20 permaneceram até o final da proposta, sendo 13 mulheres e 7 homens. Para a construção deste trabalho, eu empreguei a abordagem narrativa, por meio das entrevistas com as fiandeiras tecelãs, da visita dos estudantes ao Centro de Convivência dos Idosos e da intervenção no espaço escolar através das oficinas e da socialização dos resultados. Através dessa proposta, busquei contribuir para o processo de aprendizagem das artes visuais, a partir da possibilidade de oferecer mecanismos didáticos que viabilizassem um trabalho com a cultura popular e as práticas artesanais na escola, valorizando saberes ancestrais por meio de realização de oficinas de criação e experimentação de diversas técnicas e materiais e da elaboração de um guia didático. O guia didático, é uma contribuição entre que o mestrado, propõe para a gente desenvolver com a escola, que é o nosso campo, de trabalho. Então, o produto educacional foi pensado numa forma de um guia didático, a partir do convívio dos estudantes, com os idosos, que foi da interlocução entre os estudantes e as fiandeiras, e da intervenção pedagógica, realizada no espaço escolar, e a sugestão, de um roteiro educativo. Para a escrita, do guia didático, eu percorri um caminho que trago em minha memória, em que relembro fazeres ancestrais praticados pelas mulheres antigas da minha família, que se entrecruzam com práticas desenvolvidas no espaço escolar. Esse material de apoio ele foi construído e pensado,
no professor, na professora que tem o desejo de trabalhar o tema das artesanias na educação básica. Ele é resultado da proposta desenvolvida no mestrado, pois como professora senti a necessidade de trazer para a sala de aula aspectos da cultura local da minha cidade. Desse modo, o guia integra, e reflete a pesquisa realizada ao abordar a tecelagem artesanal de Hidrolândia, pois essa cultura ela é reconhecida e divulgada pelas mídias, mas está distante do contexto escolar e da percepção dos jovens. E além de apresentar a tecelagem artesanal, o guia também propõe algumas atividades que resultaram das oficinas de experimentação e criação artística, após a interconexão entre estudantes e fiandeiras tecelãs. O texto foi estruturado de acordo com as seguintes partes. Inicialmente, discuto questões que me motivaram, como a relação, com essa arte, recorrendo à memória da minha infância com a ajuda de objetos relativos a esse fazer. Essa imagem, ela traz objetos, biográficos que eram praticados, que eram objetos utilizados, pelas mulheres mais antigas da família, que era a carda, para fazer limpeza do algodão, para prepará-lo para ser fiado, nessa roda de fiar. O banquinho, de descroçar o algodão, o jacado de algodão e o arco, onde que faz a limpeza do algodão. Também contextualizo a cidade, onde resiste a tradição das fiandeiras, tecelãs e o artesanato, ressaltando a forma como as fiandeiras e as tecelãs se organizam, a relação, dessa arte com os poderes políticos locais. Posteriormente, apresentei, as narrativas e a história de vida das 5 artesãs que foram entrevistadas. Em seguida, apresentei, a metodologia e o embasamento teórico que busquei aporte para a investigação e expliquei como que esse tema se tornou assunto para uma pesquisa de mestrado desenvolvido no programa Profiarte do Instituto Federal de Goiás. Logo após, discuto como as intersecções das questões locais e culturais do artesanato e o contato dos estudantes com as fiandeiras tecelãs possibilitou a concepção de uma intervenção educativa no espaço escolar através das oficinas de criação artística e experimentação de materialidades, que resultaram em intercâmbios promovidos pelo contexto formal e não formal de educação. A figura 7 é uma estudante tecendo, a figura 8 é um estudante costurando uma colcha de retalho. E na figura 9 são estudantes fazendo atingimento das linhas, das linhas de algodão. E por último, eu trouxe, eu demonstro os caminhos percorridos, para a prática de artesanias na escola, que é o guia didático, o produto educacional que desenvolvemos como um dos requisitos, para a conclusão do mestrado profissional em artes. O guia didático, esse material é a contribuição para o professor que está na escola e pensa em desenvolver práticas artesanais e cultura popular na sala de aula. Aqui eu apresento o guia didático, intitulado Fiandeiros e Estudantes por uma Poética Educativa na Escola. Ele foi estruturado no formato de um roteiro de viagem, com sumário traçado por linhas que representam o caminho a ser percorrido. Os capítulos foram denominados da seguinte forma: ponto de partida, paradas, pausas para conversas, visitas, de volta à escola e ponto de chegada. Este último é a finalização do percurso, enquanto o anterior é o espaço em que apresentamos a sugestão de criar visualidades a partir da aprendizagem
e experiências que os estudantes adquiriram durante o processo da pesquisa. O título, né, do guia didático é Fiandeiras e Estudantes por uma Poética Educativa na Escola. Aqui é o índice, né, apresentando como ele foi estruturado. Aqui as referências, né, com o nome das depoentes, né, e algumas biografias utilizadas. Obrigada.